Olá, bom dia. Fixando o tema de hoje, que é técnicas de estudo. Antes de iniciar, eu queria passar alguns informes. Todas as segundas-feiras eu faço um café textual às 9 horas da manhã com tema diverso, falando sobre o mundo acadêmico. Uma vez por mês eu tenho o chamado GAET, o Grupo de Apoio à Escrita Terapêutica. É um grupo gratuito, com reuniões mensais, na segunda quarta-feira do mês. E toda quarta-feira eu encaminho no grupo do WhatsApp, para quem quiser participar, uma cartinha de escrita terapêutica, de psicologia positiva, enfim, para que as pessoas consigam escrever e se posicionem de uma forma melhor, né? E também tenho, uma vez por mês, o chamado bate-papo com a professora externa, em que eu tenho um convidado, que pode ser um aluno, pode ser um professor, pode ser alguém da educação, um pai, uma mãe, um estudante, para falar sobre as questões de educação, aquilo que mais dá problema, né? Sejam bem-vindas, Daniela, o Woody Ryan, Ana Rita, Daniela, tudo bem? Tudo certinho? Então, hoje o tema é técnicas de estudo. E aí eu trouxe algumas técnicas. Eu até coloquei ontem no Stories 3 técnicas, mas eu não sei se são 3 ou se são 5 ou se são 6. Eu vou conversando aqui com vocês sobre técnicas. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aí pra gente ir conversando nesse bate-papo de hoje, tá bom? Então lá, a primeira técnica de estudo que eu trago é a tríade do tempo. O que é gasta? O que é a tríade do tempo? Eu preciso ter uma rotina, eu preciso colocar energia e eu preciso ter um foco. Então, primeira coisa é rotina. O que eu preciso fazer com relação à rotina? Primeiro, pegar a minha agenda, colocar informações nessa agenda com tempo. O que acontece com a nossa agenda? A gente acaba fazendo assim, eu tenho que trabalhar, sei lá, quem trabalha o dia inteiro, né? Das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, horário comercial, tem gente que é das 9 às 5, enfim. Trabalhar. Aí coloca lá na agenda, eu tenho que fazer o trabalho X, o trabalho Y, o trabalho Z, eu tenho que fazer o seminário tal, só que coloca sem tempo, coloca a atividade. E nós precisamos pegar essa atividade que nós temos e destrinchá-la num roadmap, que é um mapa de ação. E eu sempre explico, isso é uma outra técnica, né, de estudo. Então, a primeira técnica é ter uma rotina, colocar energia nessa rotina e ter foco para estudar. Só que aí eu tenho uma segunda técnica, que é a questão do roadmap, que é o mapa de ação. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um trabalho de português para entregar semana que vem. Que bacana. Trabalho de português sobre o quê? Vamos pegar literatura, tá? Então eu preciso fazer um trabalho sobre Machado de Assis. Ok. Machado de Assis tem um cabedal enorme de obras. Tem questão de vida, né? A parte da biografia dele, quem foi ele, onde nasceu, onde morreu, enfim. Então, todos os dias eu preciso colocar um prazo para escrever esse trabalho de literatura. Então, por exemplo, eu começo sempre do prazo de entrega. Então, no dia X, semana que vem, eu tenho que entregar. Hoje é segunda-feira, então eu vou entregar segunda-feira que vem. Ok. Na segunda-feira eu vou entregar de manhã, tarde e noite. Eu vou entregar de manhã. Então eu preciso colocar no domingo uma revisão do trabalho. No sábado eu preciso escrever alguma coisa. Na sexta eu também preciso. E eu vou colocar pequenas partes. Então, se começar hoje. Hoje eu vou falar sobre quem era Machado de Assis. Amanhã eu vou falar sobre onde ele nasceu, viveu, morreu, as obras dele. No outro dia eu vou procurar quais foram as mais importantes. Qual dessas obras, não quem, qual dessas obras é a mais lida no Brasil? Se tem obra traduzida, quais são? Aí eu vou
todos os dias. Quando chegar no sábado, o meu trabalho vai estar pronto. E no domingo eu vou fazer uma revisão para entregar na segunda-feira de manhã. Então é um mapa de ação. E aí essas pequenas atividades, eu vou determinar um tempo. Ah, eu vou determinar 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e aí eu vou com foco. Lembra da primeira técnica? Tríade do tempo, rotina, então vou fazer todos os dias um pouquinho. Eu tenho energia, então eu vou botar energia todos os dias um pouquinho, meia hora, 15 minutos, o tempo que você tiver na sua agenda, mas é importante colocar tempo. E foco, todos os dias um pouquinho, que no final da semana eu vou conseguir concluir. Ah, professora, mas eu tenho 5 trabalhos para entregar. Ok, divida a sua 1 hora em 4 tempos, 1 hora e 15 minutos para cada trabalho. No final de uma semana você vai conseguir ter concluído todas as tarefas. Então, é preciso colocar na agenda o específico, tá? Então, o que eu vou fazer hoje desse trabalho, ok? Uma segunda técnica para a gente estudar melhor é a gente eliminar os apps. Por quê? Porque eles, infelizmente, tiram a nossa atenção. Quando eu estou trabalhando, quando eu estou no computador, fazendo o meu trabalho, e eu deixo o meu celular ativo, o que vai acontecer? Cada vez que vier um plim-plim, vai me chamar a atenção, vai tirar a atenção e eu vou querer conversar, porque eu vou pro que é bom, vou pro prazer e eu deixo a obrigação de lado, aí vem a procrastinação. Eu fico muito tempo nas redes sociais e por conta disso eu acabo não fazendo o que é importante. Aí o que acontece? Eu procrastino e aí eu vou para urgência. E eu tenho que sempre trabalhar no urgente, apagando o incêndio. E essa não é a pegada para ter uma programação de estudo melhor. Olá, os que entraram aí, Daisy, Lipe, Alimentos em Foco, não sei, né, o nome. Sana, sejam todos muito bem-vindos. Ana Rita coloca, me identifico bastante com tuas técnicas, Esther. Obrigada, que bom que fazem a diferença aí, né? Então, bora lá. Então, a segunda é distrair, tirar as distrações, né? Coloca o celular, tem um negocinho lá que eu agora não lembro o nome, que é não perturbe. Coloca lá o não perturbe naqueles 15 minutos, meia hora que você está focado. Porque tem como é que se diz? Uma cultura geral que para estudar eu preciso ficar 4 horas estudando um dia inteiro. Quem passa no concurso tem que estudar. Tudo bem. Ó, o foco, ó, a primeira técnica, né? Rotina, energia naquela rotina e foco. Só que o que acontece? Não adianta eu estudar 4 horas e não estiver focada. Eu estou ali estudando, mas estou nas mídias sociais, então eu preciso ter uma qualidade de estudo melhor e pode ser num tempo menor. Quanto mais eu me dedicar, mais eu vou aprender, né? Então, não, como eu falei, não adianta eu ficar 1 hora estudando, voando com o cérebro em tudo quanto é lugar nas mídias sociais. Então, diminui o tempo e foco, que daí vai dar resultado, ok? A Ana Rita só não colocou no papel, mas é importante colocar. Aí é a questão do planejamento. Tudo a gente precisa fazer planejamento, inclusive nos estudos, né? Um foco aí. Seja bem-vinda, Elaine. Então, bora lá. A terceira técnica, né, que a gente pode utilizar para estudar melhor tem muita gente que não gosta, mas é ouvir música barroca, música clássica. E aí, eu adoro estudar com música. Ótimo, estude com música, mas música que não tenha letra, só instrumental. Pode ser rock, pode ser qualquer coisa, mas por quê? Porque automaticamente, quando eu ouço e eu conheço a letra, o meu cérebro automaticamente não está estudando, ele vai para a música, ele vai cantar, ele vai para o lazer, ele não vai para o estudo. Então, colocar músicas desconhecidas também, com letra, mas desconhecidas que eu não conheço. Mas, cuidado para não ficar tentando entender o que a pessoa fala na letra, né? Então, é importante a gente ter esse movimento de ouvir música clássica, ouvir música barroca, para que a gente possa concentrar. E aí, tempo reduzido de estudo.
E aí eu vou entrar numa outra técnica de estudo. Professor Alexandre, seja bem-vindo, bom dia. Recursos com História também, tudo bem com vocês? Vamos a uma outra técnica agora, que é a questão da redução do tempo de estudo, que eu comentei até na situação, na técnica anterior. Eu preciso, para poder ter um maior aproveitamento do estudo, e isso é muito louco, como falei, as pessoas acham que estudar 1 hora e meia, 2 horas, 4, funciona. Às vezes não. Porque os teóricos dizem que o nosso cérebro, ele consegue focar só e somente só 40 minutos num mesmo assunto. Por isso, né, que as aulas, por exemplo, no colégio, era 45 minutos, agora é 50 minutos, 60 hora relógio, porque a gente não consegue focar muito tempo, o cérebro não consegue, né? E aí, claro, a criança pequena, até 3, 4 anos, é 5 minutos, 2 minutos, e aí vai aumentando o tempo à medida que a pessoa cresce, né? Amadurece, esse cérebro amadurece. E aí, quando a gente chega na adolescência, é 20 minutos, 30 minutos. Aí, numa idade adulta, a gente pode considerar até 40 minutos, mas se torna cansativo. E aí, o que é preciso fazer? Reduzir o seu tempo de estudo. Então, verificar o quanto você consegue focar. Eu, por exemplo, quando comecei lá atrás a estudar, eu não conseguia mais do que 15 minutos, porque 15 minutos meu cérebro já voava. Então, era 15 minutos que eu estava focada. Hoje eu consigo ficar 40, 45, mas cansa. Então, é importante, inclusive, nesse estudo, dar pausas. E aí entra uma técnica chamada intervalo, que a cada meia hora eu dou um intervalo de 10 minutos e mudo o assunto. E aí essa técnica de intervalo também tem a ver com a técnica Pomodoro. O que é a técnica Pomodoro? Pomodoro, como o italiano, não sou italiana, mas enfim, o tomate em italiano é pomodoro. E existia como é que se diz? Um cronômetro em forma de tomate. A cada 25 minutos ele acionava o alarme. 5 minutos de intervalo, outro alarme. Para que a gente possa fazer a mudança de estudo. Então, eu vou estudar português, eu não vou estudar português 4 horas. Eu estudo meia hora português, paro 5 minutos, vou na geladeira, faço uma visita, enfim, olho a rede social, mais 5 minutos, não fico lá 15, 20, meia hora, 4 horas. Volto e pego outra disciplina. Por quê? Porque se eu ficar no português, aquilo vai ficar muito chato. Ou eu até posso ficar na mesma disciplina, mas eu preciso mudar o assunto. Então, por exemplo, vou estudar português. Meia hora eu estudo verbo, depois a outra meia hora eu estudo adjetivo, na outra meia hora eu estudo literatura. Eu preciso mudar, inclusive dentro das disciplinas. Matemática, estuda meia hora de uma disciplina, e aí vai dica para professores particulares. Não queiram fazer 1 hora de aula no mesmo assunto. Não funciona. A pessoa até aprende, mas ela acaba esquecendo. Ela aprende os primeiros 30 minutos. Se não der um intervalo, uma conversa, vamos sair daqui, né? E depois retomar, vai ter problema de aprendizado, tá? Então, é importante fazer porque o nosso cérebro, né, professor Alexandre, muito interessante, o nosso cérebro ele não consegue ficar muito tempo. E além disso, cada um tem um estilo, né? Cada um tem um... Eu, por exemplo, consigo ficar 40 minutos focada, mas tem dias que por conta do estresse, por conta do nervosismo, ansiedade, eu consigo ficar 20 e tá tudo bem. Eu só não posso me culpar porque eu fiquei 20, mas eu preciso perceber que eu preciso dar uma pausa e depois retomar, mudando sempre de assunto, né? Então, intercalar é o mesmo que a técnica Pomodoro. Alguns chamam de técnica de intercalação, intercalamento, que eu também não gosto muito, mas eu gosto da técnica Pomodoro. A cada 25 minutos um assunto, para 5 e volta. E aí distribui isso. Eu tenho 15 minutos, é a tal história. Faça a adequação com relação ao seu tempo. Eu tenho 20 minutos, então estuda 20 minutos uma disciplina. Eu tenho 1 hora, então eu consigo estudar 3 disciplinas, dividido em 20 minutos. Mas eu não consigo fazer intervalo, então faz 15, intervalo 15, faz uma mais, outra menos. Às vezes a gente entra no flow e fica 1 hora e tá tudo bem. Mas o que eu não posso fazer é forçar o meu cérebro a aprender uma coisa
que eu, naquele momento, não consigo fixar. Então, eu preciso ter esse lugar, né, de olhar para isso. Uma outra técnica, né, que a gente pode falar para estudo é a autoexplicação. Por quê? E isso é muito recorrente os alunos dizerem, eu consigo estudar, mas eu não consigo fixar. Ok. Por que a gente não consegue fixar? Primeiro, porque quando eu leio, é como se eu estivesse ouvindo alguém falar, assim como o professor falando em sala de aula, eu estou ouvindo. E o cérebro, ele aprende melhor, aí outra técnica, ó, ensinando. A gente aprende muito mais ensinando do que ouvindo. Até tem uma pirâmide, né, que diz que, inclusive, eu acho que eu até já postei no meu Instagram, que 5% a gente lê, 10% a gente ouve, não sei o que, e o máximo que a gente aprende é ensinando. Por quê? Porque a gente precisa entender para ensinar. Então, faça a autoexplicação, leia e depois, isso funciona assim, funciona assado, funciona assado. É por isso, é por aquilo. Fale em voz alta, auto-explique. Se tiver alguém que você possa conversar sobre o assunto, melhor ainda. Aí vai uma outra técnica. Dialogue, converse, porque conversando troca-se ideias e aí a gente aprende mais também, né? Então, a autoexplicação, ela é fundamental. Tentar explicar, porque aí a gente aprende mais ainda e não esquece. Aí os neurônios lá fazem as conexões para que esse conteúdo fixe, né? Prática distribuída também, que é a técnica que eu falei da intercalação, né? Do intercalamento, como alguns chamam, também é prática distribuída. Alguns chamam também que eu divido o tempo e aí vou fazendo práticas. Só que, claro, olha aí, eu estudo e a prática precisa fazer o quê? Exercício. Então, eu preciso fazer exercício daquela disciplina que eu fiz, que eu acabei de ler, que eu acabei de aprender. Eu preciso, por exemplo, uma outra técnica dentro dessa prática distribuída é fazer mapa mental. Tem gente que acha que fazer mapa mental é uma outra técnica, né? Mapa mental acha que é fazer resumo, não é fazer resumo. O mapa mental é trabalhar com palavras-chave. Então eu coloco lá português no centro da minha folha. Pego uma folha em branco e boto lá português. Vou falar da minha área. Adjetivo, verbo, substantivo, as classes, né? Vou colocar todas as classes de palavras. Só que daí o verbo vai sair futuro, presente, presente subjuntivo, nananã, nananã, e vou indo. Substantivo, próprio, comum. Eu preciso trabalhar com palavras-chave. E aí uma técnica é essa, e muitos professores pedem, façam um mapa mental de tal assunto, dão um texto sobre, sei lá, direito, administração na faculdade e precisa fazer um mapa mental. Bota palavras, não coloca conceito, porque daí você está fazendo um resumo em forma de mapa mental, e o mapa mental não é isso. O mapa mental é palavras-chave que com aquela palavra aciona o conteúdo no meu cérebro e aí sim eu vou lembrar do conceito. Tem muita gente que tem facilidade, os visuais, né, as pessoas que são visuais trabalham muito com mapa mental. E aí colocar, né, o professor Alexandre faz muito mapa mental nas aulas dele, né, eu participei lá do 4K2, então quando ele coloca no quadro todo aquele desenho com figura, com quadradinhos para encher, ele está fazendo um mapa mental da aula que ele está passando. E muita gente fixa o conteúdo por conta disso. Outras pessoas têm dificuldade no visual, são mais auditivas, então elas precisam auto-explicar o conteúdo para poder entender. Então, cada um tem uma maneira diferente de aprender, que uma técnica não serve para todos. Elas precisam ser adequadas um a um. Então, a gente precisa descobrir como que a pessoa aprende, para então poder adequar a técnica própria para aquela pessoa. Mas a técnica do roadmap serve para todo mundo. E eu preciso fazer esse movimento de distribuir as atividades minimamente durante a semana para dar conta dela, né? Então, o roadmap, uma das primeiras que eu expliquei, ela serve para todo mundo. Agora, as outras não, cada um tem um jeito. Eu tenho dificuldade com mapa mental. Eu gosto de ver a pessoa fazer, mas eu tenho dificuldade de fazer, porque
como eu sou da área, eu escrevo muito, então para mim eu preciso escrever. Parece que uma palavra não vai surtir efeito. Então cada um tem uma maneira de estudar, né? Uma outra técnica é fazer a questão de testes práticos, né? Como eu falei, a técnica da prática aplicada. Eu preciso fazer testes. Então, sempre que eu estiver estudando, seja fazendo uma aula particular, ou seja estudando em casa, enfim, eu preciso ver o conteúdo e no mínimo, 3 a 4 exercícios daquele conteúdo. Senão eu não vou aprender. E não é o professor fazendo para mim, é eu fazendo. Porque uma coisa é eu ver, outra coisa é eu praticar. Inclusive uma live que eu fiz com a Débora, a gente falou exatamente isso da neurolinguística, né? Eu preciso sair do estado de não aprendente, aprender o conteúdo para um estágio de aprendente, e aí ela usa outros termos, né, da área da psicologia. Eu, na área da psicopedagogia, falo de aprendente, então eu saio do não aprendente para o aprendente. E aí eu vou para o praticante, que é aquilo, eu sei fazer. Não adianta o professor me explicar uma função no quadro e eu dizer, ah, entendi. Aí chega em casa, o que acontece? Não consigo fazer. Por quê? Porque eu não aprendi a fazer. Eu preciso praticar. Então é importante a gente colocar essa prática, né, para poder fazer sentido e fazer a diferença. Uma outra técnica muito interessante é a questão da interrogação elaborativa. Olha só. Eu devo elaborar perguntas sobre um conteúdo. Então, claro, quando o conteúdo é muito denso, quando o conteúdo é muito difícil, eu preciso fazer perguntas. O que, quem, quando, onde e como. Então, se eu estou lendo um texto, por exemplo, eu estou orientando alguns alunos no TCC, e aí as pessoas têm muita dificuldade na hora da revisão de literatura ou da fundamentação teórica. E eu sempre explico essa técnica da interrogação elaborativa. Por quê? Por exemplo, o meu TCC, ele tem que ter um objetivo geral. O que eu preciso estudar? Desse objetivo geral vai sair no mínimo três objetivos específicos para dar conta desse objetivo geral. Exemplo, ridículo. Quero construir uma caneca do café textual. Objetivo geral. Específico. Quem vai fazer? Eu não tenho competência. Eu preciso procurar uma gráfica, uma loja de cerâmica para fazer a caneca. Ah, não, eu compro a caneca pronta. Então eu preciso ter objetivos específicos para dar conta dessa caneca. Ok. Aí o que acontece na revisão de literatura? Eu preciso responder a esses objetivos específicos para dar conta do objetivo geral. E aí o que eu preciso fazer? Como eu vou procurar e onde eu vou procurar? Quem serão os autores? E aí eu preciso procurar na literatura quem já escreveu sobre caneca com um tema assim. Tem algum artigo? Não, ninguém nunca escreveu. Ou será que escreveu? Então eu preciso procurar. E eu preciso responder isso. Da mesma forma, se o professor me passa um texto denso sobre Karl Marx, não consigo nem falar o nome desse cara, mas do Marx. É um texto denso, sabe? É uma filosofia pura aí por trás. Então, o que eu preciso fazer? Quem era ele? Como ele viveu? E aí, quando foi isso? Né? Por quê? Porque ele viveu lá em 1900 Guaraná de Rolha, lá atrás, eu nem me lembro a data. Qual era a dinâmica daquela sociedade, daquele lugar, daquele movimento onde ele... Quem eram as pessoas com quem ele convivia? Eu preciso entender tudo isso até para entender a proposta, muitas vezes, dele, porque é tão difícil, eu estou citando e tem muitos filósofos. Na minha área, né, tem o Bakhtin. Nossa, o Bakhtin é um fenômeno, só que o cara é muito difícil de entender. Por quê? Porque ele viveu numa era completamente diferente, com pessoas completamente diferentes, e eu preciso entender tudo isso até para poder entender por que ele falou aquilo. Por que ele diz que linguagem e fala é diferente, língua é diferente de fala? Então eu preciso entender o contexto para poder entender a teoria. E muitas vezes essa questão da interrogação elaborativa,
de fazer em cima de um texto denso essas 5 perguntas que eu vou repetir. O que, quem, quando, onde e como ajudam a gente a entender o conteúdo que é preciso aprender para aquela determinada área. E aí algumas pessoas podem dizer, mas para que eu estou aprendendo isso? Para que eu vou usar isso? Às vezes a gente não precisa aprender para usar, mas a gente precisa aprender para saber, né? É a mesma coisa, um exemplo que eu dou, né? Estava lendo esse final de semana, eu estava lendo um artigo que dizia o seguinte: os professores não estão ensinando mais nas escolas os pronomes pessoais tu e o vós, porque não se usa. E tá tudo bem. Só que daí quando ele vai ler um Machado de Assis, quando ele vai ler autores brasileiros ou mesmo portugueses, né? Clarice Lispector, enfim, toda uma gama de autores que é preciso ler porque é cobrado no vestibular, aí aparece um tu, um vós e aparece a conjugação desses verbos, as pessoas não sabem. Então é importante a gente conhecer. Aí eu preciso aprender tudo? Não, mas eu preciso conhecer e entender o porquê que está sendo passado dessa forma. Para daí então fazer sentido, porque se em algum momento da minha vida eu me deparar com aquele assunto, eu vou dizer, isso aí eu já estudei, isso aí eu já vi, enfim. Né? Ou a Irene aí, seja bem-vinda, né, professora, enfim. Gente, o café textual de hoje era isso. Existem milhões de técnicas, né? Mas eu não quero extrapolar muito o meu tempo, que é de 30 minutos, que eu sempre coloco. Deixo para vocês aí o convite, toda segunda-feira às 9 da manhã, o café textual. Tenho também, uma vez por semana, um convidado especial. Na semana passada foi o professor Alexandre, a gente falou sobre aulas particulares. Tem também a Débora, que a gente falou sobre neurolinguística, também muito importante. Tem o grupo GAET também, né, que a Ana Rita aí participa, enfim, que é o grupo de apoio à escrita total, que funciona, é um grupo gratuito toda quarta-feira não, a segunda quarta-feira do mês a gente tem um encontro online e toda quarta-feira tem um grupo do WhatsApp que a gente coloca algumas informações ali para melhorar a escrita. Eu espero que vocês tenham gostado, deixo aí uma mensagem de boa semana, maravilhosa semana a todos, que seja muito produtiva. Cuidem-se com relação aí ao Covid. Tem muita gente relaxando, achando que já passou, mas acredito que a gente precisa tomar os devidos cuidados para que a gente continue vivo aí e caminhando junto nessa jornada rumo ao conhecimento. Beleza? Gente, muito obrigado. Uma boa semana a todos e um grande beijo.